Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, como tem sido todo o último domingo do mês, desde que eu comecei a postar vídeo aqui no canal, eu venho trazendo pra vocês uma espécie de resenha literária, onde eu vou falar pra vocês sobre o livro que eu li nesse mês de agosto. E o livro da vez, gente, foi A Viagem ao Centro da Terra. E, gente, esse livro aqui é um clássico dos clássicos. E ele é tão famoso, gente, que tem até filmes sobre ele. Então, eu com certeza recomendo essa leitura. Porque, gente, o livro tem que ser muito bom para ser adaptado em um filme ou uma série. Bom, pelo menos essa é a maneira que eu penso. Porque dizem que muitos livros ruins foram adaptados. Mas como eu não li eles, eu não sei se eles realmente são tão ruins de fato. Mas isso só o tempo dirá. Mas, gente, antes que eu comece a falar sobre o livro, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ter spoiler. E eu tô dizendo isso, gente, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de spoiler. Porque na opinião dessas pessoas, tira um pouco da graça de ler o livro. E realmente tira um pouco, gente, mas eu realmente não me importo. Mas tem gente que se importa. Então é por isso que eu tô dizendo que esse vídeo vai ter spoiler. Eu provavelmente vou dar muito spoiler do livro. Então se você quer ler esse livro, mas não quer pegar spoiler sobre ele, não assista esse vídeo. Mas se você for assim como eu e não se importar de pegar alguns spoilers, assista o vídeo, tá legal? Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Hoje o link delas vai estar na descrição do vídeo. Quando falamos de A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não estamos falando apenas de um simples livro de aventura. Estamos falando de uma obra que marcou gerações e que até hoje continua despertando fascínio em leitores de todas as idades. Escrita em 1864, essa história nasceu em um período em que a ciência estava avançando rapidamente, mas ainda existiam muitos mistérios sobre o planeta e o universo. Era uma época de descoberta de teorias ousadas e também de muita imaginação. E Júlio Verne conseguiu captar esse espírito e transformar em literatura. O resultado foi um livro que mistura conhecimento científico, imaginação criativa e personagens fortes, que nos conduzem por uma jornada completamente fora da realidade cotidiana. Logo nas primeiras páginas, já percebemos que não é apenas uma história de exploração, mas também uma reflexão sobre coragem, a curiosidade e os limites humanos. O protagonista dessa aventura é o professor Otto Lindenbrock, um cientista alemão excêntrico, inteligente e extremamente obstinado. Ele é o típico homem movido pela paixão pelo conhecimento, alguém que não aceita barreiras nem limites quando se trata de descobrir algo novo. Lindenbrock encontra um manuscrito antigo, escrito por um alquimista irlandês chamado Arne Saknussemm, que revela um possível caminho até o centro da Terra através de um vulcão adormecido na Islândia. Essa descoberta é o ponto de partida para toda a trama, porque desperta no professor uma obsessão quase incontrolável de provar que a jornada é possível. E é aí que vemos a primeira grande característica desse personagem. Sua determinação chega a ser teimosia. Ele não mede consequências, não pensa nos riscos e arrasta todos ao seu redor para compartilhar dessa aventura. Isso faz dele uma figura inspiradora e ao mesmo tempo perigosa, porque mostra o lado mais extremo da busca pelo conhecimento. Junto com o professor está Axel, seu sobrinho e também narrador da história. Axel é o completo oposto do tio. Enquanto Lindenbrock é ousado, corajoso e até inconsequente, Axel é medroso, inseguro e constantemente questiona a lógica dessa expedição. Ele se desespera diante dos riscos e muitas vezes deseja desistir, mas acaba sendo levado pela força da determinação do tio. Axel representa o olhar mais humano do leitor dentro da história. É através dele que sentimos o medo, a incerteza e a dúvida. Enquanto o professor parece viver em um plano além da realidade, Axel traz o contraponto da realidade, da sobrevivência, da necessidade de pensar nas consequências. Essa realidade entre tio e sobrinho enriquece muito a narrativa, porque o leitor pode tanto se encantar com o espírito visionário de Lindenbrock, quanto se identificar com os receios de Axel. É como se estivéssemos vivendo a história com dois olhares diferentes ao mesmo tempo, o da ousadia e o da cautela. Mas não podemos esquecer do terceiro personagem central, Hans, o guia irlandês. Hans é o oposto dos dois, porque ele não é movido pela obsessão do conhecimento, nem pela insegurança. Ele é um homem calmo, silencioso, habilidoso e extremamente leal. Sua presença na expedição é fundamental, porque ele garante a sobrevivência do grupo em situações práticas, como encontrar água, carregar equipamentos e manter a tranquilidade em momentos de crise. Enquanto Lindenbrock representa a ciência e Axel representa a emoção, Hans simboliza a força da experiência e da sabedoria prática. Ele fala pouco, mas suas ações dizem muito. E é justamente esse equilíbrio que mantém o grupo unido. Sem Hans, a expedição provavelmente teria acabado muito antes. O que mostra como Verne constrói não apenas uma aventura fantástica, mas também um relato das diferentes qualidades humanas necessárias para enfrentar o desconhecido. Essa primeira parte do livro é, portanto, essencial para entendermos o espírito da obra. Júlio Verne não começa jogando os personagens diretamente no centro da Terra. Ele prepara o terreno,
Apresenta as motivações, os contrastes de personalidade e as tensões que vão acompanhar o leitor ao longo de toda a jornada. E é nesse início que entendemos que a aventura não é apenas física, mas também emocional e psicológica. Verne nos convida a refletir sobre os diferentes aspectos que movem o ser humano: a ambição do conhecimento, o medo do perigo e a necessidade da sabedoria prática. E é essa mistura que dá profundidade à narrativa e transforma o livro em algo muito maior que uma simples história de exploração. Não apenas com a ideia ousada de chegar ao centro da Terra, mas também com esses dilemas e personalidades desses três exploradores que vão nos guiar por essa incrível viagem. Eu percebi que estava entrando em uma narrativa que mistura aventura, ciência e imaginação de forma magistral. O ponto de partida fica um vulcão na Islândia, que, segundo o manuscrito de Arne Saknussemm, servia como portal para o centro da Terra. Essa escolha de cenário não é por acaso. Júlio Verne tinha o hábito de situar suas histórias em lugares reais, que traziam um ar de credibilidade à trama, e ao mesmo tempo usava essas localizações para abrir espaço para o desconhecido. Assim que Axel, Lindelof e Hans começaram a descer pelos túneis do vulcão, a obra ganha um tom de tensão constante, porque eles deixam para trás a segurança do mundo conhecido e mergulham em um ambiente inóspito, sombrio e cheio de incertezas. Esse início da jornada subterrânea é marcado por descrições muito detalhadas, que fazem nós, leitores, nos sentirmos presos nessas mesmas paisagens estreitas e sufocantes que os personagens atravessam. É quase impossível não sentir a claustrofobia e a angústia que Axel transmite em suas palavras, porque ele narra com precisão a sensação de estar cada vez mais distante da superfície e da luz do sol. À medida que avançam, o livro se transforma em uma verdadeira exploração de um universo oculto. Eles encontram cavernas imensas, túneis intermináveis e até mesmo formações geológicas que parecem desafiar a lógica da época. Júlio Verne utiliza seu conhecimento científico para dar um ar de veracidade a essas descrições, mas sempre adiciona elementos de imaginação que transformam o subterrâneo em um cenário grandioso e misterioso. Em um dado momento, por exemplo, eles se deparam com fósseis e vestígios de criaturas pré-históricas, sugerindo que o interior da Terra guarda não apenas pedras e minerais, mas também memórias vívidas de um passado remoto. Essa ideia que o centro da Terra poderia ser um repertório da história natural do planeta é fascinante, porque conecta a narrativa com o desejo humano de entender de onde vimos e como a vida evoluiu. Mesmo sem o conhecimento que temos hoje sobre paleontologia, Verne já intuía que o subterrâneo poderia esconder segredos imagináveis. Mas uma das partes mais impressionantes da jornada é a descoberta de um vasto mar subterrâneo, um oceano oculto no coração da Terra. Essa com certeza é a parte mais mágica da obra, porque Verne descreve não apenas a grandiosidade desse mar, mas também os seres vivos que habitam suas águas. Axel, Lindelof e Hans chegam a testemunhar uma batalha colossal entre criaturas gigantescas, como se estivessem diante de um espetáculo da pré-história. Essa cena reforça o quanto o livro mistura aventura e ciência com imaginação pura, porque nos transporta para um mundo onde o possível se torna real. O mar subterrâneo também serve como um símbolo da imensidão do desconhecido. Mesmo nas profundezas mais inacessíveis, existe vida, movimento e história. Esse momento é um dos mais marcantes, porque nos faz pensar no quanto ainda sabemos pouco sobre o planeta, e como o subterrâneo pode ser tão enigmático quanto o espaço sideral. Não é apenas a grandiosidade das descobertas que chama a atenção. O período é uma constante durante toda a expedição. A falta de água e de alimentos, o risco de perder o caminho, os abismos que parecem não ter fim e a escuridão absoluta são ameaças que colocam os personagens em um estado de tensão permanente. Axel, em especial, sofre crises de medo e até desespero, chegando em alguns momentos a acreditar que não há mais retorno possível. Essa vulnerabilidade torna a leitura ainda mais intensa, porque nos lembra que por trás da coragem de explorar, existem os seres humanos reais, com suas fraquezas e limitações. Lindelof, por outro lado, se mostra incansável, sempre convencido que vale a pena continuar, mesmo quando tudo pareça perdido. Hans, como sempre, é a base da estabilidade, silencioso, firme e essencial para a sobrevivência do grupo. Essa dinâmica entre medo, obsessão e equilíbrio é que sustenta a narrativa e mantém o leitor imerso no trama da expedição. Outro ponto que merece destaque nessa jornada subterrânea é a forma como Verne utiliza a imaginação para criar cenários que, embora irreais, soam impossíveis dentro da lógica do livro. A floresta de cogumelos gigantes, por exemplo, é uma imagem que impressiona não apenas pela criatividade, mas também pela sensação de estranhamento que ela provoca. É como se nós, leitores, fôssemos transportados para outro mundo, escondido dentro do nosso, onde as leis naturais funcionam de maneira diferente. Essa capacidade de transformar o subterrâneo em um universo paralelo é uma das maiores forças da obra, porque mantém o leitor sempre curioso sobre o que virá a seguir. Cada descoberta abre a porta para algo ainda mais surpreendente. E é essa sucessão de maravilhas e perigos que é o que dá o ritmo à narrativa. Em resumo, a jornada subterrânea de A Viagem ao Centro da Terra não é apenas uma viagem física, mas também uma imersão em um universo de imaginação e conhecimento. E essa exploração que mistura ciência e fantasia, medo e fascínio, perigo e maravilha, Verne constrói um cenário onde o impossível se torna possível. E é essa a razão pela qual o livro continua encantando até hoje. O subterrâneo não é apenas um espaço geográfico a ser explorado. Ele é o símbolo do desconhecido,
daquilo que está escondido sob a superfície, esperando para ser revelado. E acompanhar Axel, Lindoblog e Hans nessa jornada é como redescobrir a própria imensidão da curiosidade humana. Essa vontade infinita de ir além do que conhecemos. Quando chegamos ao fim da viagem ao centro da Terra, percebemos que a aventura narrada por Júlio Verne vai muito além da exploração física de cavernas, túneis e mares subterrâneos. O livro é, acima de tudo, uma metáfora sobre o desejo humano de ultrapassar limites e enfrentar o desconhecido. O professor Lindelof representa essa ânsia de ir além, essa sede insaciável de conhecimento que não mede riscos. Axel, por sua vez, simboliza o lado humano, o medo natural diante do incerto, e a consequência de que há perigos que talvez não valham a pena. Já Hans encarna a estabilidade, a serenidade e a força silenciosa da natureza, que sustenta a humanidade mesmo quando está se lançar em aventuras aparentemente impossíveis. Quando pensamos nessa triade de personagens, entendemos que Verne não criou apenas exploradores, mas sim arquetipos que refletem diferentes dimensões da condição humana. E é justamente nessa profundidade que faz com que o livro seja muito mais do que uma simples história de ficção científica. Ele se torna um espelho da nossa própria curiosidade e dos dilemas que enfrentamos ao tentar expandir os limites do conhecimento. Um dos maiores simbolismos da obra está na própria ideia de descer ao centro da Terra. Essa jornada pode ser interpretada de várias maneiras. Por um lado é a exploração científica, a tentativa de desvendar mistérios que ainda não foram compreendidos pela humanidade. Por outro lado, também é um mergulho simbólico no inconsciente, no interior do ser humano, nos aspectos mais profundos e ocultos da nossa natureza. Descer as profundezas não é apenas atravessar rochas e túneis. É também um exercício de enfrentar os próprios medos, de se perder para depois se reencontrar. Axel, que tantas vezes deseja desistir, passa por esse processo de amadurecimento ao longo da expedição. E mesmo em meio ao terror, ele aprende a enxergar a força que existe dentro dele. Esse elemento metafórico da obra é o que a torna tão rica, porque nos mostra que o desconhecido está tanto fora quanto dentro de nós. Outro ponto importante é pensar na obra dentro do contexto em que foi escrita. Júlio Verne é considerado um dos pais da ficção científica justamente por conseguir unir ciência e literatura de um jeito pioneiro, em uma época em que muitas teorias ainda eram apenas hipóteses. Ele ousou imaginar possibilidades muito além do conhecimento consolidado, e mesmo hoje que sabemos que não é possível atravessar a corda terrestre e encontrar mares subterrâneos habitados por mortos pré-históricos, a força da obra não está na veracidade científica, mas sim na capacidade de despertar o fascínio e a imaginação. Mais de 150 anos depois, e a viagem do centro da Terra continua sendo lida porque traz algo universal: o desejo humano de explorar, de questionar e de sonhar. O legado de Verne é justamente esse. Ele abriu caminho para que a literatura de ficção científica se tornasse um gênero respeitado e popular, mostrando que a imaginação pode caminhar lado a lado com o conhecimento. Além disso, a obra nos faz refletir sobre os limites do próprio conhecimento científico. O professor Lindelof é movido por uma curiosidade quase obsessiva, que em muitos momentos coloca todos em risco. Essa postura pode ser vista como um alerta sobre o perigo de ultrapassar limites sem considerar as consequências. Ao mesmo tempo, o livro mostra que sem essa ousadia, sem essa vontade de arriscar, a humanidade talvez nunca avance. Essa dualidade é o que torna a leitura tão atual. Até hoje, a ciência e a tecnologia caminham entre a coragem de explorar e o medo do que pode ser encontrado. Precisamos equilibrar esses dois lados para que a busca pelo conhecimento não se transforme em destruição. Verne, de forma quase profética, já apontava essa necessidade de equilíbrio no século XIX. Por fim, ao terminar a viagem ao centro da Terra, fica a sensação de que acompanhamos não apenas uma jornada de personagens fictícios, mas também uma viagem da própria humanidade em direção ao desconhecido. O subterrâneo de Verne pode não existir da forma como ele imaginou, mas simboliza todos os mistérios que ainda nos cercam, ou seja, no fundo dos oceanos, nas profundezas do espaço ou dentro de nós mesmos. O que o livro nos ensina é que a verdadeira essência do ser humano está na curiosidade, na coragem de sonhar e na vontade de ultrapassar barreiras. Talvez seja por isso que essa obra continua tão viva, porque nos lembra que mesmo diante de riscos, de medos, de incertezas, sempre haverá algo novo esperando para ser descoberto. E no fim, essa é a maior aventura de todas: a busca incansável pelo conhecimento e pela imaginação que nos torna humanos. E é assim que eu termino a minha resenha literária sobre o livro A Viagem ao Centro da Terra. Mas o que vocês acharam? É uma boa ou não resenha? Eu realmente gostei bastante do que eu falei, gente. E tudo saiu da minha cabeça. Mas eu realmente quero saber o que vocês acharam. Então, por favor, me digam nos comentários. E, gente, mais uma coisa que eu posso dizer sobre esse livro é que ele é um clássico. A leitura foi realmente muito interessante. E eu confesso, gente, se existe uma forma de viajar como eles viajaram, eu com certeza ia embarcar nessa jornada. Porque, gente, seria incrível. Muito incrível mesmo. Imagine ir para o centro da Terra e conhecer todas aquelas coisas maravilhosas. Coisas que deveriam estar escritas há milhares de anos. Gente, realmente seria muito legal e eu adoraria viver isso. Mas é claro, é impossível. Bom, pelo menos até onde eu sei é impossível. Mas talvez, gente, só talvez, exista uma caverna na face da Terra que seja assim. Não exatamente no centro da Terra, mas que ela seja assim, sabe? Mas é claro, não no centro da Terra. Porque até onde eu sei, no centro da Terra tem um núcleo.
e não cavernas subterrâneas. Ainda mais, se o centro da Terra tivesse cavernas subterrâneas, a Terra seria oca. É isso que a Terra seria, oca. Mas, gente, eu realmente gostei muito dessa leitura e eu super recomendo que vocês leiam. Já que esse livro é perfeito para quem gosta de ficção científica. Já que esse livro aqui foi uma das primeiras ficções científicas a serem escritas. Mas se você quer começar a ler ficção científica, eu super recomendo começar a ler essa. Já que foi uma das primeiras a serem escritas. E eu realmente não dei muito spoiler sobre o livro, gente. Já que eu acabei não me aprofundando muito nele. Já que, como eu disse, eu sei que tem gente que não gosta de spoiler. Então eu tentei o máximo possível não dar muito spoiler pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vão estar na descrição do vídeo. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!